Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui. Eu sempre no automático quase falo estudante atleta da Graceland University, mas não sou mais, já faz quase não, né? Já faz quase 2 anos, já faz mais de um ano que eu me formei, em abril do ano passado. Então estamos em novas fases e novos tempos aqui do canal, mas foram tantos vídeos, né, que isso fica no automático. Inclusive, ó, novidade por aqui, microfonezinho. Desde que eu criei esse canal, era meu sonho ter um microfone e investir em algum equipamento mais legal, mas por enquanto é só o microfone mesmo, mas pra mim isso já é um passo legal pra tá dando. Tô reativando aqui o canal, né, obviamente depois de um tempo fora do YouTube, mas no meu último vídeo eu fiz um desabafo, assim, bem grande de como tudo tinha sido depois que eu voltei pro Brasil no ano passado, né, e as coisas têm se acalmado, têm melhorado, mas foi necessário eu tirar um tempo, assim, pra, enfim, me apaziguar com as minhas decisões, pra tá bem, pra colocar as coisas em ordem. Então, por isso também eu estive bem fora aqui do canal, porque não faz sentido produzir conteúdo quando a gente não tá bem, né? E foi isso tudo, esse período todo, que me incentivou bastante a gravar esse vídeo, porque chegou um momento, desde a minha volta do Brasil, em que eu me arrependi completamente das minhas decisões, a ponto de, às vezes, eu olhar no espelho e começar a chorar pensando que não tinha saída, das decisões que eu tinha tomado. Mas, em processo terapêutico e também com muita paciência, rezando muito também, eu comecei a me apaziguar com essas decisões, né, e entender também que tudo que a gente decide na vida a gente faz com o que a gente tem de informação naquele momento. E no momento em que eu decidi voltar para o Brasil, as informações que eu tinha me direcionavam para cá, e sem eu estar aqui, eu nunca teria entendido se isso era ou não melhor para mim. Então eu precisei viver essa experiência. Claro que muitas coisas acabaram influenciando, que foram fatores que eu não considerava lá atrás, que eu não imaginava que iriam acontecer. Então não dá para eu julgar, para eu carregar esse arrependimento achando que eu teria tomado uma decisão diferente, porque eu não teria como ter tomado essa decisão diferente, entendeu? Sem ter as informações que eu tenho hoje em mãos. Além de que tudo na vida é aprendizado, né, gente? Tudo que a gente aprende vai nos fortalecendo, vai criando uma certa experiência para que a gente vá tomando cada vez mais decisões mais assertivas, decisões melhores. Isso tudo me levou a refletir quais decisões eu teria tomado diferentes com as informações que eu tenho hoje, com tudo que eu sei sobre futebol hoje, com tudo que eu já experienciei. Mesmo eu tendo, em tese, só 25 anos, né? Muita gente vai dizer que é uma idade jovem, para o futebol é uma idade, em tese, mais avançada. Então eu já vivi bastante coisa e aprendi com muitas coisas. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando algumas coisas que eu teria feito diferente com as informações que eu tenho hoje. Bora lá então? Primeiramente, eu queria dizer que eu sou totalmente contra viagem no tempo. Sabe aqueles filmes que a gente vê que as pessoas têm a chance de voltar no tempo, aí elas começam a mexer nos acontecimentos, de repente tá tudo errado, muda o futuro, muda as coisas. Então, eu queria dizer primeiramente que eu sou totalmente contra. Se eu realmente tivesse a oportunidade de voltar lá no passado e fazer alguma coisa diferente, eu não mudaria nada. É porque, como eu já mencionei, né, toda experiência traz aprendizados, traz coisas que vão nos fortalecendo. Mas a intenção justamente desse vídeo é talvez ajudar outras pessoas que estejam em momentos parecidos de tomada de decisão, né? E que possam ter algum esclarecimento aqui desse vídeo. Mas que meu público não seja só mulheres, eu sempre tento, né, busco atingir principalmente mulheres e meninas que possam estar em situações que eu já passei ou semelhantes às minhas situações, porque a gente sabe que existe pouco ainda em termos de compartilhar quando a gente fala sobre mulheres no esporte, futebol feminino, então é um caminho que ele ainda não é tão claro quanto nos esportes masculinos. Então por isso eu acho muito importante compartilhar esse tipo de experiência, que a gente vai aprendendo, compartilhando e fortalecendo uma outra também. E pensando nisso tudo, também é super importante lembrar que absolutamente tudo no futebol depende do seu objetivo. Por exemplo, para mim hoje não faz sentido ficar no Brasil, porque eu quero ganhar um salário, eu quero começar a construir uma estabilidade na minha vida e algo que me permita principalmente viver coisas e principalmente conhecer outros lugares no mundo, que é uma coisa que eu priorizo também. Tanto que quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu viajava muito. Toda a oportunidade que eu tinha, eu viajava, porque era muito importante pra mim conhecer um lugar que eu não sabia se eu veria novamente, se eu teria a oportunidade de estar lá novamente. Mas alguma outra atleta, por exemplo, pode ter o objetivo de crescer dentro de um clube brasileiro. Então, pensando nesse objetivo, faria sentido morar num alojamento hoje, tá enfrentando ali certas situações que eu já vejo que não fazem mais sentido pra minha vida hoje com 25 anos e com os objetivos que eu tenho. Então, sempre que for assistir um vídeo como esse ou de qualquer outro youtuber ou outra pessoa da internet, lembra sempre que tudo tem que se adequar aos seus objetivos, que podem ser diferentes da pessoa que está falando. Dito tudo isso, considerando os meus objetivos, tudo que eu sempre priorizei, a primeira coisa que eu teria feito diferente teria sido ir para os Estados Unidos mais cedo. E digo Estados Unidos especificamente
por conta de todo o sistema, toda a estrutura que eles têm em relação ao esporte e à educação, que começa desde cedo lá. Muitos clubes aqui no Brasil hoje têm excelentes categorias de base, até mesmo no feminino. Então eu super acho que vale a pena, principalmente hoje, se desenvolver aqui no Brasil. Até porque, sendo mulher, eu acho que às vezes é muita insegurança a gente ir tão nova para outros lugares, sem conhecer as pessoas, sem ter uma rede de apoio, porque só a gente sabe os perigos, as inseguranças que uma mulher enfrenta no mundo lá fora, né? Mas ali pelos 15 anos, assim, no máximo, eu acho que já vale a pena ir para os Estados Unidos, mirando em jogar num bom programa ali de futebol do ensino médio, de alguma high school dos Estados Unidos. Sim, você consegue entrar em todo o funil ali do esporte do país, ter uma graduação tanto na escola, no ensino médio, quanto depois, posteriormente, na faculdade, e ainda assim ter um caminho muito bom, muito forte para chegar no esporte profissional, seja nos Estados Unidos ou seja em outro país, até mesmo no Brasil. Então, por isso que eu falo que isso é o que eu mudaria, porque eu vejo essa ida aos Estados Unidos já no high school como uma forma de conseguir manter os seus estudos e mesmo assim chegar no profissional depois, independente de qual seja o seu objetivo final. Seja ser profissional nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa ou em outro continente. E eu digo isso porque eu fui para os Estados Unidos já tendo começado uma faculdade aqui no Brasil. Então isso já eliminou muitas das minhas chances de estar jogando numa liga competitiva, porque lá as ligas têm critérios de elegibilidade. Se você já começou uma faculdade, por exemplo, você perde muitos pontos ali na elegibilidade, mesmo que isso em tese não tenha nada a ver com o futebol em si. Ou seja, se você vai lá para o high school dos Estados Unidos, joga num bom programa, não precisa nem ser o melhor de todos, mas num bom programa, você vai ter chances altíssimas de ter uma boa bolsa de estudos, jogar num programa de alto nível, numa faculdade de alto nível da NCAA Divisão 1, e depois você vai ter um caminho ali certo para chegar no futebol profissional. Mesmo que não fosse nos Estados Unidos, poderia ser tranquilamente em outro país. Tem um caso muito conhecido, inclusive, que é de uma jogadora que tem a mesma idade que eu, que é a Catarina Macario, então nós duas nascemos em 1999, só que ela aos 12 anos foi com o pai dela para os Estados Unidos. Inclusive, ela acabou se naturalizando americana, hoje joga pela seleção dos Estados Unidos, isso tudo porque ela foi para lá muito cedo, conseguiu começar a jogar ali, nem era ensino médio ainda, ela foi ali jogar na escola muito cedo, em programas que eles tinham lá até de recrutamento, né, de meninas para a seleção, e ela percorreu todo o caminho ali do país. Fez depois o high school, foi para um grande programa de futebol feminino, que é o programa de Stanford, e antes mesmo de ela se formar, terminar a faculdade, ela já fechou um contrato profissional, que se eu não me engano foi no Lyon. Então ela já foi lá para a Europa para jogar profissional, nem quis esperar terminar a faculdade. Claro que isso não é realidade para a maioria das pessoas, né? Nem todo mundo consegue ir com a sua família para outro país, fazer essa imigração, que é uma coisa que envolve custos e mudanças gigantescas, mas é um exemplo que mostra como ir para lá o mais cedo possível pode ajudar sim a alavancar a sua carreira, porque você vai estar ali inserida num meio que é o meio que mais investe no futebol feminino e que principalmente não corta a educação das atletas, te dá um caminho claro para chegar no profissional sem abrir mão de outras coisas que são importantes na vida. A segunda coisa que eu faria diferente é desde cedo começar a investir mais em marketing, em redes sociais, em realmente criar ali a sua imagem como atleta e tá usando disso para conseguir alguma coisa que possa te beneficiar como atleta. Quando eu era criança, nem existia ainda direito redes sociais, eu acho que existia mais o Facebook. Quando eu era bem criança mesmo, existia o Orkut também, mas nem tudo precisa começar por aí. Por exemplo, nas nossas cidades, tem muitas empresas que com certeza têm interesse em investir em atletas locais. Então, às vezes, você montando um media kit, uma proposta, algumas coisas assim mais cedo para te divulgar como atleta para empresas, para pessoas em potencial que possam estar ajudando ali tanto no desenvolvimento ou quanto no patrocínio da sua carreira futuramente, isso pode ajudar muito, principalmente no esporte feminino, em que a gente sabe que não existe uma valorização financeira. Então, se você tiver recursos desde cedo para conseguir focar mais o seu tempo no esporte, em vez de repente ter que trabalhar com outras coisas, ter renda extra de outros lugares, você pode se beneficiar muito disso, porque vai sobrar mais tempo para você investir na sua preparação física, nos seus treinos técnicos, e isso tudo também vai ajudar com que a sua imagem seja mais fortalecida como atleta. Inclusive, eu comecei isso muito tarde, entre aspas, né? Mas desde que eu criei o canal no YouTube em 2021, eu já senti que isso me fortaleceu muito como atleta, porque divulga muito do que eu tô fazendo, do meu trabalho, e principalmente me conecta com outras pessoas, tanto outros atletas quanto pessoas do meio esportivo, ou pessoas que acabam abraçando a minha história, a minha jornada também, e isso sempre vai gerando oportunidades, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Porque eu acabei, quando eu voltei dos Estados Unidos, por exemplo, dei muitas entrevistas aqui na minha cidade, outras pessoas passaram a conhecer a minha história, tudo isso porque eu passei
mais tempo me dedicando a atualizar as redes sociais, e muitas vezes é difícil, mas principalmente se a gente começa desde cedo, isso vai criando uma estrutura e vai ficando cada vez mais fácil conforme a gente vai ali estabilizando e compartilhando mais da nossa jornada. E isso tudo me leva justamente ao terceiro ponto, que é uma coisa que eu queria ter começado a fazer mais cedo também, que é investido mais tempo em treinos técnicos individuais, mas principalmente em preparação física, que é uma coisa que eu fui aprender muito bem e de forma certa e adequada só quando eu joguei lá nos Estados Unidos. Eu só fui entender a verdadeira importância da preparação física quando eu cheguei lá no esporte universitário, mesmo tendo me preparado muito aqui no Brasil pra estar jogando a liga universitária. Porque lá tem gente que inclusive mal sabe jogar, mal tem técnica no futebol, mas consegue ser titular, tudo isso por conta de preparação física. E a gente vê que isso faz diferença, porque às vezes tu ter mais preparação física que outros atletas é o que faz com que tu chegue bem no final do jogo, e mesmo outro time sendo melhor ou outro atleta sendo melhor, você acaba ganhando, vencendo disputas, embates e até o próprio jogo por ter uma preparação física mais completa. Também foi uma das minhas maiores decepções ano passado, quando eu voltei para o Brasil, porque eu passei 3 anos aprendendo e me imergindo nessa cultura, e depois vim para cá foi uma decepção enorme, porque eu vi o quanto a gente está anos-luz atrás em termos de preparação física no futebol brasileiro, principalmente no feminino. Talvez salvem-se os grandes clubes, né, devem ter uma preparação mais, assim, dedicada, mais firme, mais adequada, mas a realidade aqui do futebol feminino no Brasil tá, assim, muito para trás mesmo, porque o futebol universitário lá nos Estados Unidos tá anos-luz à frente do que a gente tem aqui nos clubes do Brasil. Então imagina só se a gente comparasse o profissional dos Estados Unidos com o profissional brasileiro. Mas voltando ao ponto principal, a questão maior é que a preparação física e o treino individual, ele eleva a sua confiança lá para cima. Você entra no jogo sabendo que você dá conta de tudo. Muitas vezes hoje eu ainda entro insegura em campo pelo fato de lá atrás eu não ter me dedicado à preparação física. Isso é nóia da minha cabeça mesmo, porque hoje eu tenho essa dedicação, eu tenho essa cultura, essa mentalidade na minha cabeça da importância da preparação física e do treino técnico individual, mas às vezes é uma coisa que ainda pega porque eu sei que lá atrás eu deveria ter me dedicado mais, e o quanto isso faz a diferença no jogo. A gente é mais jovem, às vezes a gente não entende a importância disso. Inclusive porque a gente só quer jogar, isso é normal, né? A gente tem uma frase que eu ouvi uma vez que a gente se apaixona pela bola, pelo jogo, não pela técnica, pelo preparo físico, por todo o trabalho e esforço que tá por trás do futebol. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo depois, que é importante para que a gente possa desempenhar o que a gente ama. Mas quando a gente é criança, adolescente, é muito raro se importar com isso, né? Então, eu vejo hoje, olho para trás, eu vejo que eu era muito diferenciada na minha técnica. E que se principalmente ali na adolescência eu tivesse me dedicado mais ao preparo físico, eu acho que eu teria evoluído ali rapidamente de uma forma que teria sido muito mais benéfica para eu me destacar de certa forma e poder ter tido oportunidades antes do que eu tive. De qualquer forma, isso vale para qualquer idade, para qualquer momento da sua carreira, porque nunca é tarde para priorizar ainda mais o preparo físico e o treino técnico individual. Há 3 anos eu tive uma virada de chave enorme em relação a isso, e até hoje é presente, é prioridade para mim e faz uma diferença enorme nas oportunidades que eu ainda tenho no futebol. Enfim, galera, esses foram alguns pontos que eu refleti nos últimos tempos, com tudo que tem acontecido, mas no geral eu tô tentando tirar essa palavra arrependimento da minha vida, porque é uma coisa muito pesada pra gente carregar, principalmente no futebol, que é uma carreira curta. E realmente, no fim do dia, eu não teria mudado nada até aqui, nada mesmo, porque todas as experiências nos moldam. Eu acho que a experiência que eu tive lá nos Estados Unidos é um grande exemplo disso, porque, por exemplo, eu não tive a oportunidade de jogar numa liga muito competitiva, mas eu fui pra Graceland, que também não era o melhor time da liga em que eu estava, mas lá eu sei que eu tenho até hoje o lugar mais especial em que eu já estive em toda a minha vida. Eu conheci pessoas que eu vou levar comigo pra sempre, tenho memórias, momentos que eu vou levar pra minha vida toda e que eu sei que eu nunca mais vou viver em lugar nenhum. É até hoje uma experiência que me emociona, quando eu lembro, né, das memórias que eu tenho, me dá muitas saudades, porque foi, assim, um dos lugares mais especiais que eu já estive, e isso não tem preço que se pague. Então, às vezes você vai para um time muito mais forte, muito melhor, mas não vive as mesmas experiências, não aproveita os mesmos momentos do que às vezes estando em um lugar que possa não suprir todas as expectativas que você tinha em relação à competitividade, mas que vai trazer algo muito especial para você. Ou seja, valeu totalmente a experiência que eu tive, tudo que eu vivi e cresci estando lá. Algumas coisas podem não ser como a gente espera, mas sempre, sempre mesmo, sem exceção, acrescentam alguma coisa para nossa vida. Por hoje eu fico por aqui, vou tentar, prometo, vir com mais vídeos pro YouTube, agora que eu tô ficando um pouquinho mais tranquila, vendo mais perspectivas pro meu futuro e tentando atualizar mais constantemente as minhas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no TikTok e no Instagram.
E se você tiver uma história para compartilhar, alguma coisa que você se arrepende dentro da sua carreira ou algum momento que te trouxe essas dúvidas, essas incertezas, deixe nos comentários para a gente trocar ideia, compartilhar a experiência e ajudar na jornada uma da outra e um do outro. Até lá, nos vemos na próxima e falou!